Yo, Geeks, tudo em cima? O capítulo 14 de Jujutsu Kaisen módulo começa com Cross e Yuka na página colorida para fazer um paralelo sobre a capa colorida anterior. Nós tivemos ali uma capa com o Cross olhando para um lado e a Yuka na frente, e agora nós temos uma capa com o Cross na frente e a Yuka olhando para o outro lado. Cross está segurando uma das pedras que os Urumelianos conseguem mudar de forma com sua energia amaldiçoada e está pensativo. Nós voltamos para falar mais deste capítulo intitulado de Como o Irmão Mais Velho, depois da vinheta. Vemos a continuação ali da conversa do Mino com a feiticeira de cabelo branco e temos finalmente seu nome revelado. Ele é Miyaguni. A gente tá vendo algumas teorias do pessoal dizendo que essa garota, né, essa feiticeira, ela seja neta do Megumi com a Hana. O que pode fazer até um certo sentido. Já bem, tipo assim, ela lembra bastante a Hana, né? Parece bastante a Hana e covarde que nem um Fushiguro. Miro questiona Miyaguni se vai mesmo colocar Yuka para lutar contra o Dabra. E a jovem então responde que eles não podem fazer nada. Ela questiona se ele não havia ouvido falar de sua doença, o que Mino diz que mesmo assim. Miyaguni então suspira e diz que muito provavelmente as armas possuídas pelas forças de autodefesa ou pelas forças americanas no Japão não poderiam enfrentar o representante Dabra. Isso significa que apenas expor os culpados desnecessariamente pode fazer com que tudo vá para os ares. Fora que o tratado dos Estados Unidos com o Japão não se aplicaria neste caso. Enquanto Miyaguni está falando, Yuka está vomitando no banheiro. Ela está com uma feição terrível de que está realmente muito mal através ali da sua doença. Miyaguni continua dizendo que nenhum país queria assumir o estigma de lançar uma bomba nuclear no Japão novamente. Além disso, o Japão também é uma potência nuclear latente. Mino diz que eles estão esperando por materiais que, embora declarem uma posição não nuclear, produzirão armas nucleares. O que Miyaguni diz que a resposta da ONU, apenas dos países europeus, é que se vocês seguirão ali com isso, com a defesa, é pro Japão fazer isso sozinho. O que Mino então entende que eles se tornaram odiados pelo mundo todo. Meus amigos, Gegekutami vem cozinhando cada vez mais, e para esse vídeo esquentar, eu preciso que você deixe seu like, se inscreva aqui no canal e também compartilhe os nossos conteúdos por aí. É muito importante você continuar reagindo, comentando, divulgando ainda mais os nossos vídeos para que o YouTube recomende ainda mais os nossos conteúdos de Jujutsu por aí. É claro que você ainda pode se tornar membro do canal, mandar o seu valeu e mandar o seu hypar. Isso continua a fazer com que o Geek Brasil cresça cada vez mais e a gente consiga trazer conteúdos extras e novidades de Jujutsu por aqui. Corta pro Maro e vemos um flashback dele com o Cross, quando eles eram apenas crianças. Maro se questiona quando isso tudo começou. A forma que eles não conseguiam conversar mais direito sem tretar um com o outro, né? Quando essa treta toda entre ele e o Cross acabou começando. Maro então percebe que está com uma das pedras que os Urumelianos conseguem manipular. Cross lhe diz que ele precisa valorizar aquela pedra até o fim, que ela se chama Muro. Maro se lembra da explicação de Cross sobre a pedra, que ela é uma pedra poderosa que pode transformar energia amaldiçoada em todos os tipos de poder. Naquele planeta, aquilo era uma relíquia rara, e de acordo com a teoria de Dura, a consciência dos Denskute e dos Rumel continua viva, e Muro guarda então essas memórias. Porém, Maro pega a pedra em sua mão e com a voz em sua cabeça de que aquilo não era Muro, era apenas uma pedra, ele vai e joga a pedra no chão, fazendo ela se quebrar. Cross, então irritado, questiona seu irmão por que ele havia feito aquilo. O que Maro responde irritado, dizendo que morrer protegendo algo e que o pai deles perdeu de vista seu papel como guerreiro, né, de que tudo aquilo é algo em vão. Ele então diz que aquilo tudo acabou. Maro então começa a dizer em pensamentos que não queria que Cross soubesse que tudo aquilo era apenas pedra. Esse era o propósito da sua missão. Mas ele diz que não, aquilo tudo na verdade pode ter sido seus verdadeiros sentimentos. Maro então se lembra do Cross pedindo para que Dura
corresse, e das palavras do Dabra de que ele não queria estragar a face do Dura. Ele entende que Cross e Dabra sempre foram pessoas, seres muito gentis. Ele então se lembra do seu irmão lhe pressionando contra o chão, lhe salvando de ser morto pelo Dabra. Maro olhando ali para ele como se questionasse o que ele pensa que estava fazendo, e o Cross lhe olhando de volta com um olhar assustado, com medo de perder o seu irmão também. Maro então diz que em meio a toda essa confusão, ele era o único que seguia o papel ali preso do seu pai, na forma de um guerreiro. Ele é semelhante assim ao seu pai, teimoso e inflexível, e que a obsessão dele com o muro causou ali a sua morte, e que sua obsessão por ser um guerreiro causou danos ao Cross. Maro está sentado em algum prédio abandonado naquilo que nós pensamos ser a antiga Tóquio, pensando que ele quer conversar com seu irmão mais uma vez. Ele quer lhe pedir desculpas de uma forma definitiva. Corta pro Tsurugi e ele pensa que existe algo de estranho na história dos Simurianos, de que eles não contaram toda a visão do que aconteceu. O garoto está caminhando em uma região abandonada de casas. Ele diz que sua estrutura social parece de alguma forma muito distante de uma nação moderna. Ele pensa que um Denskuter lida com uma organização política e centralizada, e se pergunta se os Rumelianos foram rebaixados para uma classe inferior em uma estrutura hierárquica. Ele pensa que os Rumelianos e os humanos são muito semelhantes. Porém, isso deixa uma grande questão sem resposta: a construção da nave espacial Naunax. Tsurugi pensa que a nave tem a capacidade de transportar 50 mil seres e realizar um voo espacial, mesmo que seu motor funcione com energia amaldiçoada, e questiona assim se é possível para a tribo Rumel criar uma nave espacial com capacidades tecnológicas tão avançadas. Ele pensa que mesmo que conseguisse ter essa tecnologia, não deveriam ter tido o tempo necessário para a construção. Isso porque a tribo Rumel passava todo o seu tempo cavando canais. É aqui que o Tsurugi começa a mostrar que puxou os genes ali do Fushiguro e também do Yuta, do lado ali do Zenin. Tanto ali, claro, né, do lado do Zenin, apenas do Fushiguro, e também ali da visão do Yuta, vindo dessa questão do ponto Okutsu. E é interessante, né, porque ele consegue deduzir tudo isso e chegar numa conclusão de que realmente os Simurianos estão escondendo o jogo. Tsurugi sabe que ocorreu alguma coisa que os Rumelianos não querem contar. Tsurugi então encontra o Maro e questiona se aquela pessoa era ele. O narrador então informa que a data do duelo é dia 14 de janeiro de 2087. Tsurugi afirma para o Maro que se a nave espacial Naunax é feita ali de muro, então ele diz que ela não reage apenas à energia amaldiçoada, mas também a técnicas amaldiçoadas. Maro então escuta em silêncio, enquanto Tsurugi diz que foi por causa disso que os Simurianos vieram para a Terra com a técnica amaldiçoada de um feiticeiro. Maro então diz que não teria funcionado com um muro comum. Os minérios que o Dura deixou para trás eram um muro especial com pureza excepcional. Isso faz muito sentido, visto que veio ali de uma terra intocada que os Denskuter não conseguiam conquistar. Além disso, fora que não era só a sua técnica que havia trazido todos eles, mas sim a dele e a do Cross, que fez a nave chegar até a Terra. Tsurugi diz que procurou Maro por um tempo, mas não pensou que lhe encontraria. O que Maro lhe responde que queria ter uma última conversa decente com Tsurugi. Tsurugi questiona Maro dele saber sua localização e dele conseguir se comunicar em japonês, e isso ser algo vindo da sua técnica. E Maro responde que sim. Tsurugi chama Maro e pede para que ele e seu povo saiam do Japão. Maro não olha para ele e diz que isso não vai acontecer. Todos da Terra já sabem sobre os Kalians. Tsurugi diz que Maro já sabe sobre o duelo de Yuka contra o Dabra, e Maro responde para que ela desista. Ela não pode vencer, o resultado será o mesmo de qualquer forma. Vemos a imagem de um aeroporto e Tsurugi diz que Maro não sabe se sua irmã vai mesmo perder. Ele diz que Yuka está doente, seu estado está piorando mais rápido do que o previsto, e que ele foi muito tolo por não perceber toda essa situação. Tsurugi diz que feiticeiros na Terra têm um último recurso, um voto vinculativo
motivo que coloca a vida do usuário em risco. Maru friamente responde que Yuka pretende aumentar sua energia amaldiçoada dessa forma, entendendo a estratégia da garota. Porém, isso ainda está bem longe de ajudá-los a vencer o Dabura. Vemos então a imagem da Yuka embarcando em um avião da Força Aérea. Tsurugi então diz que se vai morrer em breve, de qualquer maneira ele prefere fazer algo por outra pessoa. Sua irmã, na verdade, sempre procurou um lugar para apostar sua vida. Se Yuka só tem 3 meses de vida, ele quer que ela viva esses 3 meses ao máximo, mas ele quer parar este duelo. O dia da morte de Yuka não será naquele dia, no dia de hoje. Maru então diz que mesmo que seja uma semana ou até mesmo amanhã, mas Tsurugi interrompe a fala do Cross, dizendo que isso é o que representa ser um irmão mais velho, chamando ali pelo nome de Maru. Ele coloca sua espada em posição de ataque e assim ele está prestes a sacá-la. E aqui que vem o grande plot twist, né, de que o Maru é o irmão mais velho, né? Tipo, realmente eu não esperava que o Maru fosse o irmão mais velho. Foi uma boa construção, essa invertida ali do Gege. Normalmente o irmão mais velho ali, ele é o mais centrado, o mais certinho, o mais correto, sempre aquele que tá tentando fazer as coisas mais certa possível. Só que a gente tava pensando no Maru mais descontraído, né? Enquanto tem essa visão sobre o Cross ser uma pessoa mais introspectiva. O Gege acabou invertendo os papéis de forma proposital nas personalidades de Cross e Tsurugi, da forma como são bem parecidas, e na relação do Maru e da Yuka também. Então ele faz a gente acreditar que o Cross é o mais velho, só que acaba sendo ao contrário. Isso aqui foi bem genial da parte dele. Tsurugi então insiste mais uma vez para que Maru vá embora do Japão e leve todos os simurianos. Maru apenas responde que existem 50 mil urumelianos se abrigando na Naunax. Muitos deles ali são mulheres e crianças. Ele diz que após deixarem Simúria, levou 2 anos para sobreviver ao ritual da fronteira e chegar àquele campo minado, mas finalmente estavam começando uma vida enraizada naquela terra. Vemos um quadro negro de forma sinistra, e assim Maru diz que nesse ritmo eles se transformarão em pó no abismo do espaço, incapazes de jamais alcançar algum lugar, e toda sua etnia desaparecer ali no espaço sideral. Maru então salta para o chão, dizendo que eles não têm um lugar em Simúria, e que não há evidências que possam encontrar outro planeta que tenha vida. Ele pede desculpas ao Tsurugi e diz que eles não vão deixar a Terra, e se ele for falar sobre Yuka, então ele pode sacar a carta dos espíritos amaldiçoados. Maru tira o curativo do olho, se preparando para lutar. Maru, além disso, ainda cita o que fizeram com o Cross, o que Tsurugi pede desculpas, dizendo que se expressou mal. A tensão entre os dois está prestes a explodir. Aumenta pra caramba enquanto ambos sacam suas espadas. Então, em uma página dupla épica, enquanto aquilo que parece o avião da Yuka sobrevoando o cenário da batalha, que parece ser a antiga Tóquio, Tsurugi coloca fogo em sua espada, dizendo para Maru vazar do seu país. Gritando, Maru apenas lhe responde que é impossível, pois ele é um guerreiro. Olha, meus amigos, em 14 capítulos, Gege conseguiu construir uma das melhores histórias de começo em relação a mangás. E eu não tô falando isso porque nós temos 271 capítulos de background, não. Porque os personagens que nós temos aqui, tanto o Tsurugi, quanto também o Maru, o Cross, a Yuka, o Dabura, até mesmo o Dura, que teve ali um certo tipo de representação em pequenos pontos, né, em 2 capítulos, são extremamente carismáticos, personagens bons, histórias interessantes, cada um na sua perspectiva e defendendo o seu ideal. Em 14 capítulos, nós já estamos enraizados tanto para o lado dos humanos, quanto também para o lado dos simurianos. É interessante isso, porque eu não sei para quem torcer. Eu não sei sinceramente para quem torcer, porque os dois têm pontos válidos. Não se trata mais de uma batalha ali entre Sukuna e Gojo para provar quem é o mais forte. Agora é uma batalha para
sobrevivência, né? A sobrevivência da sua própria etnia, da sua própria raça. E no final de tudo, nós podemos ver toda essa construção maravilhosa sobre os irmãos mais velhos, que na verdade são os verdadeiros cabeças quentes, né? A gente achava que a Yuka ou até mesmo ali o Cross eram os esquentadinhos, mas na verdade é o Maru e o Tsurugi, né? Esse questionamento lá de trás, que o próprio Maru ele fala, né, sobre querer proteger, de querer realmente colocar a proteção ali nas pessoas, e aí o Tsurugi faz, então, tipo, quem é o mais fraco? Aqueles que a gente quer proteger ou nós, por não suportarmos a dor de perder as pessoas que queremos proteger? E é um ponto extremamente legal que o Gege vem realmente trabalhando, e como eu falei pra vocês, é um excelente trabalho que ele vem fazendo junto do Yuji na construção ali do Cross, do Maru, do Dabura, da Yuka, do Tsurugi. O homem apenas escrevendo é alguém imparável. Ele tá simplesmente imparável em 14 capítulos. Outra coisa interessante é que se o Tsurugi, vendo o que o Maru fez contra o feiticeiro velho caquético lá, ele decidiu peitar o Maru da mesma forma, então eu fico questionando, tipo, qual que é a carta na manga que ele tem? O que ele aprendeu sobre a restrição celestial, o que ele aprendeu em relação a isso? Fora isso, ele vai usar o Maru pra alguma coisa, ele vai usar o Maru pra encontrar ali o Itadori, ele tá disfarçando, ele tá atuando. O que o Tsurugi quer nessa batalha contra o Maru, sabendo que essa batalha entre os dois não vai decidir nada? Vamos ver agora o que vai acontecer, qual batalha a Gege Akutami vai focar, se vai ser neste combate entre esses dois ou se vamos ver Dabura versus Yuka.